Isto é uma coisa muito complicada. O Mário, se eu acho que pudesse isto. Posso? A sinagoga mais antiga de Portugal. Esta sinagoga, a sua construção, data de 1430, sensivelmente a 1460. E como sinagoga, lugar de culto, ela funcionou muito pouco tempo, cerca de 40 anos. Porque, por ele, Dom Manuel I, por imposição da sua rainha castelhana, da sua princesa, ele, em 1496, obriga os judeus em Portugal a converterem-se ou ao cristianismo ou a saírem do nosso país. Aliás, como já tinha feito em Espanha. E como em Espanha a maioria fugiu precisamente para o nosso país, na altura, na época, a nossa comunidade judaica era bastante grande. Em Tomar, nós tínhamos uma judiaria que era precisamente localizada nesta zona, nesta rua toda, do início ao fim, e que na altura era chamada precisamente a judiaria, a Rua da Judiaria. Mais tarde, em 1498, a rua passa a ser a Rua Nova, como a maior parte das ruas novas. Muitas das ruas novas no nosso país são precisamente novas ruas de antigas judiarias. Em Tomar, esta mudança, este acabar com os judeus, tem uma particularidade. Porque, como eu disse há pouco, temos na mesma época uma ordem de Cristo. Temos uma ordem que está implementada na nossa cidade. Temos um infante, Dom Henrique, que tem passos em Tomar. Temos Dom Manuel I, que vai abrir arco e que vai dar lugar a toda a construção manuelina no convento a partir de 1510. E, portanto, estamos a falar 15 anos depois. E, nesta época, ele não era burro. Ele fez isto por imposição da sua princesa, mas sabe, da sua rainha, mas sabe que, em Tomar, em particular, ele precisa da comunidade judaica que existe. Eu costumo dizer que a escola de Sagres é, efetivamente, uma grande escola. Mas a verdadeira escola dos descobrimentos terá sido no convento de Cristo. Porque, se não vejamos, se os Jerónimos representam aquilo que representam, se Belém representa aquilo que representa, se o padrão dos descobrimentos representa precisamente aquilo que representa, porquê que é em Tomar que se vai fazer uma janela, como a janela do capítulo, que é o expoente máximo do manuelismo e o maior monumento precisamente aos descobrimentos? Porque a nossa janela é um monumento aos descobrimentos. Só que, ao contrário dos outros, que é uma fachada ou que é um monumento inteiro dedicado a um momento específico, a nossa janela vai marcar uma época, vai marcar tudo aquilo que o nosso convento e o nosso castelo é, que é um grande mistério. Porque vem precisamente de uma ordem misteriosa, que é a ordem dos templários, e ainda hoje estamos a tentar descobrir um pouquinho sobre ela. Por isso, quando a janela do capítulo é feita precisamente na fachada oeste de uma sala capitular, onde se terá feito muita reunião, muito magna e muita conspiração, se quiserem chamar, esta janela tem um porquê de estar em Tomar. Da mesma forma que, sabendo isto, Dom Manuel, sabendo isto, é obrigado a dar privilégios
achamos que são sempre um pouco mais inteligentes ou mais astutas que nós. No fundo, eles têm uma educação totalmente diferente da nossa. Um judeu começa aos 3, 4 anos a aprender a ler, a aprender geografia, história. E, portanto, são estes judeus, esta comunidade, que é necessária na época dos descobrimentos. Terá vindo na mão de, provavelmente, muitos deles, os grandes mapas, são eles os grandes astrónomos, são eles os grandes geólogos da época, os grandes historiadores. Portanto, com uma mão dá-se, com a outra tira-se, é precisamente o tirar, é por imposição. A seguir, já que foram todos expulsos, vou-vos dar uma benesse, que é, aos olhos do povo, fechar-vos a rua. Fechar a rua à entrada e fechar a rua à saída, com portões. Para o resto da população, era uma espécie de castigo. Aos judeus, é uma benesse. É a forma de poderem, dentro das paredes deles, fazerem aquilo que entendiam, sem que ninguém os incomodasse. Portanto, isto é uma forma que há, é um privilégio dado pelo rei da mulher. Outro é, e seria muito natural, que antes de entrarem, já no senhor que vai dizer se é verdade, se é mentira, e também vou explicar porque é que o senhor não está precisamente neste que eu vos dizer, que antes de entrar teriam pedido, os senhores teriam pedido um kippah. Oh, não queria. Minha querida. Um kippah. Que é obrigatório os homens utilizarem quando entram numa sinagoga. E, portanto, a vossa pergunta será, então, porquê é que não foi necessário? E a razão tem a ver precisamente com o facto de isto ser um monumento que está aberto ao público, que recebe milhares de turistas anualmente e que, se nós tivéssemos esta lamparina que aqui está acesa, seria sinal para quem nos visita, neste caso para quem é da região, que existe culto e que existe um certo. E com isto, quase como um católico entra numa igreja e a primeira coisa que faz é dirigir-se à pia e benzer-se, da mesma forma, à entrada, logo pediriam o kippah e antes disso tocariam ali, e provavelmente o senhor terá feito, mas eu não estava a ver, não fazia parte do meu grupo, há precisamente uma peça que se chama mezuzá, uma peça que está em todas as portas, tanto naquela como nesta, e que tem um pergaminho manuscrito, e que da mesma forma que o católico entra e se benze, ali é tocado e beijado. A partir daí, pede-se o kippah. Como devem calcular, se nós permitíssemos, ou se tivéssemos essa indicação, os nossos turistas não entravam. Porque passaria, obviamente, a haver uma maior preocupação e uma preocupação total de impedir que os turistas entrassem de manga curta, de alcinhas, calções, portanto, teriam que entrar tapados. E por esse motivo, e porque não há culto, e que é um monumento aberto ao público, não, obviamente, não se faz a exigência de se entrar com todos os certos, portanto, neste caso, daquilo que é necessário dentro da sinagoga. Para além de toda esta história dos judeus em tomar a ligação com a sua sinagoga, a nossa sinagoga tem uma particularidade. É a sua construção, a sua arquitetura. Reparem que eu posso estar a falar convosco
primeira parte da acústica deve-se ao teto, à forma em que ele está elaborado. Mas a segunda parte da acústica tem a ver precisamente com os 4 cantos. Existem 2 buraquinhos em cada canto e ali, naquele canto esquerdo, os senhores vão encontrar um dos buracos que está destapado e vão encontrar uma guia de barro invertida. Então, em cada um destes buracos existem guias de barro invertidas e servem de caixa de ressonância. O som sobe, entra e sai amplificado. Daí eu poder falar convosco em qualquer parte da sinagoga, que os senhores vão ouvir exatamente da mesma forma. Esteja eu mais próximo, esteja eu mais longe. Tem a ver precisamente com esta acústica. Isso é prática das sinagogas ou não? Não. Depende. Porque, por exemplo, em relação à nossa, e quando eu digo que é mais antiga, é a sinagoga, se perdida, mais antiga da Península Ibérica, e aqui nós temos particularidades de construção. Primeiro, a acústica. Segundo, as colunas. Estas 4 colunas, ou seja, representam as 4 mães de Israel. E depois reparem que cada uma das colunas vai dar lugar a mísulas que estão na parede. E são 12. Portanto, são as 4 mães que vão dar lugar a 12 tribos de Israel. E cada coluna representa uma dessas mães. A Sara, a Rebeca, a Lia e a Raquel. E isto conhece-se e sabe-se através da decoração dos capiteis de cada uma. Ok? Portanto, a própria decoração da sinagoga tem a ver também com aquilo que é a religião. Porque e agora a gente aproveita, porque nós temos alguém que nós aproveitamos, não é? Se estivermos a dizer disparates, podemos puxar as orelhas. Se quisermos saber, vão perguntar. Porque é a mãe que dá acesso à religião. Não é o pai, é a mãe. Eu serei judia, ou sou judia, se a minha mãe for judia, certo? Não é o pai. Ao contrário de numa sinagoga é necessário que haja 10 homens e as mulheres, alguém no almoço me estava a dizer que esteve de passeio, já não me lembro quem é que foi aquele senhor, se não me engano, que foram passear em Istambul, acho eu, que entrou com 2 senhoras numa sinagoga onde estava a decorrer uma cerimónia e o rabi terá expulsado as senhoras para outra zona. As senhoras entram, assistem, mas têm uma zona específica para o fazer. O culto, para que haja, são os homens. A religião, o acesso à religião, são as mães. As 4 mães que vão dar lugar às 12 tribos. É curioso porque o esposo aqui da Dona Teresa, que é a pessoa que ficou a tomar conta da sinagoga durante muitos anos, dizia, por vezes em brincadeira, quando explicava isto, ele dizia que eles jogavam pelo seguro. Filho de minha filha, meu neto é, meu filho será ou não. E o que é certo é que é a mãe que dá efetivamente acesso à religião. Depois, nós temos a tendência, quando falamos de religiões ou de derivações, de acharmos que, ou porque somos católicos, ou porque somos outra religião qualquer, que a nossa é que é a correta. E, portanto, eu vou falar na católica, porque maioritariamente em Portugal somos católicos, e, portanto, achamos que sempre que o cristão, portanto, é que está correto. Mas se nós pensarmos um bocadinho, a nossa religião, e nossa, estou a falar da católica,
seus rituais à judia. Porque não é preciso ir mais longe. Jesus Cristo era rei de quê? Jesus Cristo era judeu. Portanto, eu estou neste momento com um quiduche à minha frente e que vocês sabem que faz parte de um ritual católico, certo? O corpo e o sangue de Cristo. A partilha de um corpo, o partir a hóstia e partilhar a hóstia, não é nada mais, nada menos do que uma derivação daquilo que os próprios judeus fazem, mas aí sim em ritual familiar, ao sábado, ao Shabat, que é a partilha precisamente do pão e da refeição. Neste momento nós estamos no ano 2012, depois de Cristo. Se não me engano, a comunidade judaica está no ano 5772, correto? E depois dizem-me assim, porquê? É simples. Porque nós acreditamos em Jesus Cristo e começamos a partir daí a contar os anos. A religião judaica não disse, nem diz que Jesus Cristo não terá existido, apenas diz que ele não é o Messias. E que o Messias ainda estará para vir. Jesus Cristo está a ser mais um homem como outro qualquer. E, portanto, não contam, obviamente, a partir do momento em que nós começamos a contar. Simples. Mas todo o resto, todo o nosso... ou seja, o Novo Testamento não existe. Existe o Velho Testamento. Ok? É precisamente isso que é o Torá. São os rolos das Sagradas Escrituras. É o Velho Testamento. A própria leitura desta Bíblia, se quiserem chamar assim, é envolta num ritual específico. Ele é transportado, e é sempre uma honra para quem transporta os rolos até à mesa, até esta mesa, e nunca é tocado com as mãos. Ele é lido com um didac que está ali, algo exposto ali para escrever, e que é um instrumento que tem uma mão, tem um dedo, e portanto é este instrumento que toca no livro. Não é que está ali, é um mãozinho. Está ligado aqui, mas vocês podem dar aqui. É este instrumento que toca, portanto não se toca naquilo que é mais sagrado. E também, desta forma, para se ler e para se escrever, ao contrário daquilo que é feito por nós, que é da esquerda para a direita, é feito precisamente da direita para a esquerda. Sempre. A leitura e a escrita. Sempre da direita para a esquerda. E também, por esse motivo, quando olhamos ali para aquele candelabro, que se chama Meralá, e que representa a criação do mundo, os 6 dias com que o mundo foi criado, o 7º de descanso, também ele representando cada uma das velas um dia, começamos precisamente pela direita com o segundo dia, enfim, o primeiro dia de criação, e eu vou-vos dizer que é o domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e a vela do meio, o sábado, o Shabat. É neste dia que, como os católicos que fazem ao domingo, é neste dia que se faz as celebrações. Portanto, é um dia sagrado. E se quisermos pensar, são eles que têm razão. Porque senão, são eles que têm razão. Porque senão pensamos nós, e na nossa língua, que por acaso é daquelas que podemos fazer. Imaginamos, domingo é o primeiro dia, certo? Então como é que se chama o nosso segundo dia? Segunda. E o nosso terceiro? Terça. Quarta. Quinta. Sexta. E portanto o 7º dia é efetivamente o sábado, certo?
com a chamada ressurreição de Cristo, precisamente ao terceiro dia e por ter sido ao domingo. Porque de resto também era pensado. E esta história de taparmos, ou dos homens taparem a cabeça, pensem lá, o Papa, os cardeais, os bispos e nós, provavelmente os senhores, ainda se lembram ou das senhoras ou das vossas mães irem à missa com um véu na cabeça. Portanto, se formos a pensar, o ritual católico tem muito a ver, precisamente, com a religião judaica também. A diferença está naquilo em que nós, católicos, acreditamos e que eles ainda estão à espera. Ok? É esta a diferença. Entre aquilo que está exposto, há pequenas explicações, mas são elementos de cotidiano, de culto, ofertas várias que foram feitas ao longo dos anos e por várias pessoas, e portanto os senhores podem dar uma volta. Naquela vitrine ali vão encontrar uma miniatura. Esta porta era aberta mais tarde, mas a porta original, que tem aquela forma do lado de fora, é esta. Alguém, neste caso a vizinha do lado, tem o privilégio de ter no seu pátio, no seu hall de entrada, uma porta, enfim, a porta original da sinagoga dentro da sua casa. Portanto, até há bem pouco tempo era possível espreitar, e punhamos toda a gente a espreitar por dentro de casa da vizinha, e ela chateou-se e pintou os vidros de branco para já ninguém consegue ver a porta, porque realmente não dava tudo tempo a espreitar. Portanto, esta é a nossa sinagoga, é efetivamente um momento único e que, junto com o Convento de Cristo, é um dos nossos momentos mais visitados. É este. Okay? Há uma disparidade, obviamente, entre o convento e a sinagoga, mas o momento mais visitado na cidade é a sinagoga. Curiosamente, começa a vir agora muitos roteiros e muita gente que está a fazer circuitos judaicos pela rota judaica portanto, a começarem a vir a tomar. Portanto, vou-vos pedir que deem a voltinha, podem ler, podem ver as lápis e depois, quem quiser assinar, faça favor, traga um livrinho para poderem assinar. Entre
A maioria das pessoas tem. Eu acho que as duas não vêm de lado nenhum. As duas não vêm de lado. Portanto, não sou da raça. Vamos continuar a nossa caminhada. De uma capela de São Bartolomeu. Então, Mas estamos aqui, não quero fotografias, por favor, nada, fotografias, nem fotografias, nem filmagens, está bem? Eu vou mostrar, mas não tiram fotografias, nem que não podia ser grande. não